Olá, olá, meus amigos do Praticamente Inofensivos, aqui é Eric Batalha, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise semanal dos episódios de The Last of Us, que estão saindo lá na HBO todo domingo. Então, vamos lá. Lembrando, esse programa tá recheado de spoiler, então se você não quiser ser surpreendido, assista o episódio e depois volta aqui pro programa que a gente não vai sair do lugar, eu prometo. Depois de perder a Tess no episódio passado daquele jeito tão cruel, Joe e Ellie seguem viagem em busca de duas pessoas que vão poder ajudar eles a seguir com os objetivos. Joe tá super abalado com o que aconteceu, apesar de não derramar lágrima nenhuma. A Ellie também tá abalada, e aqui a gente percebe um crescimento muito importante do personagem da Ellie. Joe tá à flor da pele, ele tá no limite, ele tá pronto pra responsabilizar a Ellie por tudo o que aconteceu, pela perda da companheira dele. A Ellie então se impõe, traça um limite, deixa bem claro que eles não aceitaram a missão porque são bonzinhos ou porque eles são altruístas, mas sim porque eles tinham um objetivo, eles precisavam da bateria do carro. Então, o que aconteceu não é responsabilidade dela. Esse é um traço muito importante da personalidade da personagem, que a gente percebe aqui, cresce um pouco diante dos nossos olhos. Eles param numa loja de conveniência que a gente percebe é um dos muitos lugares em que ele e a Tess deixavam recursos escondidos, caso eles precisassem sair da zona de quarentena e ir para algum local mais longe. E ali eles se separam, ele e a Ellie. Ele diz pra Ellie que não tem nenhum infectado, então ela fica mais tranquila para explorar. Ela encontra um alçapão que dá acesso a um porão, desce, né, de forma meio irresponsável, desce. Lá embaixo ela encontra uma caixa de absorventes e se assusta com o barulho do infectado, que está soterrado por vários escombros no ponto mais escuro da sala. O infectado parece estar ali há muito tempo, ele tem um olhar que parece ser humano, apesar da gente saber que não é. A curiosidade de uma adolescente que nunca teve a oportunidade de chegar tão perto de um infectado com relativa segurança é despertada. Então ela se aproxima com muita curiosidade, quase como a curiosidade de uma criança que encontra uma água viva na praia, por exemplo. Mas essa curiosidade logo é substituída por um ressentimento, uma raiva. Aí ele mata o infectado. Então a gente tem um vislumbre do que poderia ser um sadismo na postura da Ellie. Mas eu acredito que seja mais esse ressentimento, essa raiva que está relacionado ao momento que a Ellie foi mordida, do que com uma maldade inata do personagem. Isso a gente só vai descobrir daqui pra frente. Seguindo viagem, eles acabam passando por um local na estrada que tem vários esqueletos humanos. Joe fala que são as pessoas que não couberam na zona de quarentena e por esse motivo foram mortas ali pelos soldados, né? Mostrando o gerenciamento péssimo que o governo teve durante essa crise. Afinal de contas, pessoas mortas não viram infectados. Esse foi o raciocínio do governo naquele momento. A gente se aproxima de dois desses esqueletos, um esqueleto de adulto e um esqueleto de criança com ainda o resquício de tecido, e a gente é levado para um flashback que mostram essas duas pessoas, uma mãe e um bebê, sendo levados em um carro do governo, sendo evacuados dessa pequena cidade que fica ali perto de Boston. Aqui eu vou pedir licença para vocês para abrir um parêntese de algo que me chamou a atenção. No primeiro episódio, que a gente tem um contato maior com a zona de quarentena de Boston, a gente percebe que não tem muita diversidade étnica ali. Eu me pergunto se isso tem a ver com uma série de escolhas que as forças policiais tiveram que tomar durante esse período de evacuação dessas cidades e de admissão dessas pessoas nas zonas de quarentena. E eu não posso deixar de pensar que isso foi proposital, porque, afinal de contas, uma sociedade inteira que opera perante uma estrutura que está entranhada de racismo não vai mudar no meio de um apocalipse, certo? Então fica aí esse questionamento, mas vamos seguir. Voltando pro flashback, a gente acredita que vamos acompanhar essas pessoas que estão sendo evacuadas. Afinal de contas, elas foram o motivo do flashback começar. Mas, para nossa surpresa, essas pessoas vão embora dessa pequena cidade e a gente fica. A gente fica no porão de uma casa, junto com um personagem que está escondido. Um personagem que é um survivalist, são pessoas, na verdade, muito comuns nos Estados Unidos, né? São os malucos aí que acreditam que o mundo vai acabar a qualquer momento, então eles se preparam para sobreviver nas mais variadas circunstâncias, certo? Você já deve ter visto pessoas assim em filmes por aí, pessoas que têm estoques de comida, montam arsenais, têm a casa toda preparada para não precisar sair
durante muito tempo. Ou seja, são pessoas que vivem preparadas para o fim do mundo. São pessoas que não confiam no governo, não confiam nos vizinhos, não confiam em ninguém além de si mesmos. Essa pessoa se chama Bill. Bill vai ser o nosso interlocutor durante praticamente todo esse episódio, porque, diferente dos dois anteriores, o flashback ocupa aqui grande parte do episódio. Depois que a cidade se esvazia e Bill fica sozinho, a gente percebe que começa uma espécie de nirvana solitário, como se ele tivesse de fato esperado a vida inteira para que isso acontecesse, e aconteceu. Ele cerca parte da cidade, ele fortifica o entorno dele, ele gerencia os suprimentos que ele possui, e ele se prepara para uma vida de solidão, numa fortaleza segura e autossustentável. Essa introspecção muito satisfeita do personagem leva a gente a pensar que ele finalmente está feliz. Ele está livre de tudo aquilo que incomodava ele, de toda a intromissão do governo, de todo o contato com outros seres humanos, de todos os perigos que essa vida em sociedade ofereceria para uma pessoa como ele. Mas com o passar do tempo a gente percebe que essa solidão tão esperada do personagem acaba sendo, de uma forma ou de outra, a solidão. Até a presença do infectado que se aproxima da cerca dele e cai numa das armadilhas gera entretenimento e certa felicidade pro Bill, porque, enfim, ele tá vendo um outro ser, ele tá tendo alguma coisa que saiu da rotina, então a gente percebe o quão sufocante tem sido esse jeito dele de viver. Por mais que o personagem seja durão e não transpareça isso pra ele próprio, a gente percebe que lá no fundo ele sente falta de alguma coisa na vida dele. O tempo passa mais um pouco e um belo dia, no meio de uma refeição, uma das armadilhas do Frank é acionada. Ele pega uma arma, se prepara para acabar com o infectado, mas quando ele chega lá, surpresa, não é um infectado, é um ser humano saudável. Essa pessoa é Frank. Frank tá fugindo de uma zona de quarentena que caiu, ele tá em busca da zona de quarentena de Boston, e no meio do caminho tem essa pequena fortaleza de Bill. Ele acaba convencendo Bill a soltar ele da armadilha, a oferecer um prato de comida, roupas limpas, ele toma um banho na casa de Bill. E numa sequência muito interessante, ele vai gradativamente quebrando várias das barreiras, tanto físicas quanto metafóricas, dentro da casa do Bill. E acaba forçando, entre aspas, mas muito mais persuadindo uma aproximação com o Bill. O resultado disso é uma conexão que se forma ali, uma conexão que é inédita pro Bill. Eles acabam dormindo juntos e a gente tem mais um salto temporal. Bill e Frank ficaram juntos, eles vivem felizes dentro daquela fortaleza, eles convivem apesar de todas as diferenças, e a gente percebe que isso só é possível porque eles se amam muito, porque de fato são personagens muito diferentes. Enquanto Bill ele é carrancudo, ele é indiferente a muita coisa, ele é rabugento, ele é paranoico, ele é muito prático. Frank é mais sensível, mais gentil, mais passional, muito mais cuidadoso, muito mais preocupado em manter um pouco daquela vida pregressa, aquela vida anterior ao apocalipse, mesmo estando num mundo completamente devastado. Enquanto Bill é um sobrevivente, é um survivalist, o Frank ele não se contenta só com a sobrevivência, ele quer viver. Então a gente percebe aqui um esforço em arrumar a casa, arrumar o entorno do local onde eles vivem, ter contato com pessoas fora daquela fortaleza, ocasião na qual ele convida duas pessoas que ele conheceu pelo rádio para almoçarem com eles. Essas duas pessoas são Joe e a Tess, numa cena que deixa bem claro toda essa diferença de personalidade entre eles. Enquanto o Frank e a Tess conseguem relaxar muito mais, conversar, falar sobre coisas que ele tem, sobre coisas que eles viveram, o Joe e o Bill eles estão sempre muito tensos e sempre com uma arma em cima da mesa, né? No caso, por parte do Bill. E mesmo quando o Joe convence Bill a guardar a arma no coldre, a gente percebe que ela ainda aponta. Ou seja, mesmo com essa abertura, a vigilância ela continua sendo constante. Afinal de contas, é o Bill. Então a gente percebe que mesmo depois de todo esse tempo vivendo juntos, depois de todas essas experiências, o perigo ainda está muito próximo. Esse medo de se arriscar ainda é muito presente. Principalmente quando a gente pensa que eles passam a se arriscar mais. Essas pequenas aberturas, como trazer alguém de fora para dentro da casa deles, pode significar um risco à vida dos personagens. A cena do ataque à casa deles por saqueadores, que acontece logo depois, ela é muito importante para deixar isso claro, né? Ele já é alertado pelo Joe que isso poderia acontecer, afinal de contas eles estão muito expostos e os suprimentos eles estão cada vez mais escassos naquele mundo. Quando eles são atacados, a gente pensa que é o fim dos personagens. Bill leva um tiro, Frank sai da casa para tentar ajudar ele a voltar.
E o corte que acontece deixa a gente sem fôlego. Nesse momento eu fiquei super preocupado com a segurança dos personagens. Que nesse momento já, não preciso nem dizer, né? Eu já amo os dois. Né? São dois personagens muito cativantes e a própria história deles já deixa a gente super emocionado. Na próxima cena a gente vê de longe alguém numa cadeira de rodas. A gente já pensa que é Bill, né? Afinal de contas ele foi alvejado pelas balas. Mas na verdade é Frank, que desenvolveu uma doença degenerativa, tem dificuldade de locomoção e se torna cada vez mais dependente do Bill para fazer as coisas do dia a dia, como comer, se limpar, ir para cama, enfim. A gente percebe aqui que a casa deles tá cada vez mais bonita. Frank pinta, né? Ele pinta muitos quadros, então a casa tá toda recheada de memórias, de lembranças desses anos que eles viveram juntos. E é quase como se fosse um oásis, né? Em meio a um deserto de uma vida devastada, eles têm um oásis ali dentro daquela fortaleza que é a casa, que são os costumes, que são as refeições, que são a música, o amor entre eles, enfim. É, é como se fosse um fôlego, de fato, de toda aquela pressão que a gente tem sentido nos últimos episódios. Frank chama o Bill pro canto, fala pra ele que ele já não tá muito satisfeito com aquela vida, com todas as limitações da doença, e que por conta disso ele gostaria que aquele fosse o último dia da vida dele, o último dia dele na Terra. Ele descobriu tudo o que ele gostaria de fazer naquele dia. Ele disse que gostaria de se casar com Bill no último dia deles juntos. E à noite ele iria tomar vários medicamentos e iria falecer. Bill, muito abalado com aquilo, acaba acatando o desejo do marido, afinal de contas eles se respeitam muito. Eles sempre tiveram uma relação muito igualitária dentro daquela casa, justamente por conta das diferenças. Eles acabam fazendo tudo o que eles gostariam. O último dia dos dois é muito bonito. Eu acho que eu poderia tentar descrever aqui o que eu senti, mas eu não ia conseguir. Né? O meu coração ficou quentinho durante toda essa sequência. Eles se casam. Eles têm a mesma refeição que eles tiveram no dia que Frank foi capturado pela armadilha de Bill. E no final Bill decide se unir ao marido e também dizendo, né, alegando que viveu muito, que o único propósito da vida dele era o Frank, não tinha mais motivo para viver. Eles vão pra cama juntos e lá eles vão ficar para sempre. Toda essa sequência, todo esse flashback talvez tenha sido uma das coisas mais bonitas que eu já vi em uma série de televisão. Tirando aqueles poucos momentos em que a gente é puxado de volta para a realidade, eu esqueci completamente que eu tava vendo uma série de um drama apocalíptico, né? Eu tava tão imerso no relacionamento deles dois, tão imerso em todos aqueles momentos bonitos que eles passaram juntos, que quando a gente é trazido de volta, o baque ele é 1000 vezes maior. Não sei se foi proposital, mas foi muito eficiente no meu caso. A forma como esse relacionamento ele vai se desenvolvendo, com todas as adversidades, com todas as diferenças, com o apocalipse rolando ali fora, faz com que a gente vá criando laços de personagens sem que a gente nem perceba. Foi necessário que o mundo morresse para que Bill ganhasse finalmente uma vida. No meio daquele apocalipse, no meio de todo aquele pandemônio, o que nasceu ali naquele pequeno microcosmo? O amor. E no fim, olha que interessante, elas foram uma das poucas pessoas desse mundo que, além de escolher como viver, puderam escolher como morreriam. Juntos. No final desse flashback, Joe e Ellie chegam nesse local, afinal de contas eles iriam pedir ajuda do Bill e do Frank. Aí ele encontra uma carta que narra tudo isso que a gente viu e principalmente informa para quem quer que chegasse ali, mas eles já sabiam que com certeza seria o Joe, porque é uma das poucas pessoas que tinham a senha de acesso, como foi o fim dos dois, dizendo que ele poderia pegar o que quisesse daquela casa, todos os recursos que ele precisasse, e que ele ficou com o carro de herança. Enfim, mesmo super abalado, ele segue em viagem. A Ellie se mostra muito excitada pelo fato de entrar num carro, percebendo que as coisas pequenas que a gente perdeu fazem toda a diferença na vida daqueles personagens. Ele segue em viagem, voltando a ser protagonista depois desse episódio que foi, enfim, incrível. E, bom, o que eu vou falar, né? Chorei, ri, me emocionei. Eu acho que, e eu não tô exagerando, esse foi um dos melhores episódios já feitos pra televisão, no geral, né? Acho que vai ser um dos melhores da série, espero ser surpreendido novamente no futuro, mas eu acho muito difícil que eles consigam tocar a gente dessa forma, com tanta liberdade, tomando tanta liberdade com relação ao material original, o que me deixou muito feliz. Se você não jogou o jogo, essa sequência toda, esse segmento da história é completamente diferente do que acontece no jogo.
Isso deixou muito Nerd Babão mordido na internet, o que me deixou muito feliz, né? É sempre um prazer. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de dar uma olhada aqui nesses vídeos que estão sendo indicados para vocês. A gente se vê na semana que vem com a análise do 4º episódio, que eu tô super ansioso. É uma das... Enfim, já adianto para vocês que é uma das sequências mais pesadas do material original. Eu não sei o que vai rolar aqui, porque diferente do que a gente sentiu no primeiro episódio, que era quase uma adaptação cena a cena, eles começaram a mostrar que eles não estão tão presos assim ao material original. Então, deixem nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, se você discorda de mim em algum ponto, é muito interessante a gente manter esse diálogo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta. E até a próxima. Tchau, tchau.